lá, gente, voltando aqui. A gente agora vai falar sobre a obrigação de fazer. E aí a gente precisa entender o que é a obrigação de fazer, porque ela se confunde com a obrigação de dar, tá? E a gente vai ver que são coisas completamente diferentes. Tudo bem? A gente vai ver o conceito. E aí é o seguinte: consiste na elaboração de um determinado bem ou realização de um determinado serviço pelo devedor. Na obrigação de fazer, interessa ao credor o quê? A atividade, a execução de uma tarefa. Aí a gente pode pegar um exemplo aí. Eu, professora Andréia, contrato com a estilista X, Bianca das Candangas, então, que me faça um vestido de noiva, por exemplo, tá? Eu não vou estar ali contratando o vestido de noiva, mas o serviço. Lembra da gente falando do objeto imaterial, material, tá? É o serviço, ela vai elaborar o produto final, é o que? É o vestido. Mas o serviço que ela vai elaborar ali, o vestido, é o que eu estou contratando, tá? Vamos ver um outro exemplo? Contratação de pessoal de limpeza. Estou contratando uma empresa terceirizada para realizar a limpeza na minha empresa, por exemplo. Aí eu vou lá, contrato aquela empresa, eu não contrato a empresa, eu contrato o serviço para ela executar o meu serviço. Ela vai lá na minha empresa e executa o meu serviço. Um outro exemplo, uma obra, eu contrato com o pedreiro Adilson para realizar então uma obra na minha residência. Então eu vou estar contratando o serviço, a realização de um serviço na minha residência. Isso é a obrigação de fazer, tudo bem? Aí ela está especificada no artigo 247 do Código Civil ao artigo 249, tá? E a gente vai ler aqui só o artigo 247 para a gente começar. Das obrigações de fazer. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que se recusar à prestação e a ela só imposta ou só por ele exequível, tá? 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. E artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar às custas do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. E parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então a gente vai ler, a gente vai entender o que diz o artigo 247 ao artigo 249. E a gente precisa entender a seguinte situação. Existem duas espécies aí de obrigação de fazer. Uma delas é a espécie denominada obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer infungível é aquela personalíssima, denominada intuito persona, tá? O devedor pessoalmente terá que executar a obrigação. Dos exemplos que eu falei, eu vou pegar, então, do meu pedreiro Adilson, que eu contrato com o serviço do Adilson, e da estilista, que eu contrato o serviço de elaboração do quê? Do meu vestido de noiva, tá? Eles é que têm que executar o serviço, ao contrário, se a gente relembrar aqui um exemplo básico da prestação de serviço de quê? De limpeza. Eu contrato a empresa para quê? Para que execute na minha empresa a limpeza, tá? Então, se é uma obrigação de fazer, intuito persona, é próprio da pessoa, tá? É uma obrigação personalíssima, tudo bem? Então, via de regra, quem tem que executar é o próprio que foi contratado, tá? E aí a gente pergunta assim, mas professora, quando é que uma obrigação é infungível? Porque no artigo não diz. E aí eu vou dizer para vocês, as partes vão pactuar. A gente sabe que é um negócio jurídico, é livre de manifestação de vontades e de acordo, onde nós temos as partes, os agentes, temos as obrigações e deveres de ambas as partes. Então nós vamos pactuar aqui de boa fé, porque relembrando, a boa fé ela é presumida e a má fé tem que se provar, tá? Então a gente vai pactuar. Eu quero contratar então a estilista para realizar então o serviço do vestido. Então ela vai fazer o meu vestido de noiva, tudo bem?
Então, ali as partes aqui vão, então, pactuar, tá bom? E aí, eu já venho dizendo para vocês o seguinte, que quando há um descumprimento, então, nós já lemos o artigo e vai ficar claro aqui. Obrigação de fazer, tá? Quando ela é infungível, ou seja, personalíssima, há 3 possibilidades. Quando há a recusa voluntária, e aí o que vai acontecer? Resolve-se mais perdas e danos, tá? Quando acontece sem culpa de quem? Do devedor, da minha estilista, aconteceu alguma coisa, a estilista não pôde, então, realizar o serviço, vai resultar, então, a obrigação. Resolve-se a obrigação. Quando há culpa, vai ter, então, perdas e danos. Lembrando que o quanto indenizatório, o juiz é que vai decidir, fica a cargo dele. A gente ajuiza a demanda e o juiz vai decidir essas perdas e danos. Tudo bem? Ficou claro? Obrigação de fazer. A gente tem que ter em mente, então, as palavrinhas de é o serviço que você está contratando, para a gente diferenciar da obrigação de dar. Tudo bem? Não é o serviço que a gente está contratando, a gente quer o serviço. A gente viu que tem 2 espécies, sendo a primeira delas infungível, ou seja, personalíssima. E agora a gente vai ver, então, a fungível. Se a infungível é personalíssima, a obrigação infungível, então, só pode ser aquela que pode ser cumprida por qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. E aí eu vou dar o exemplo da empresa, que eu contrato para executar o serviço de limpeza dentro da minha empresa. E aí pode ser qualquer pessoa que eu ali contratei pela empresa. Qualquer pessoa pode vir e fazer o serviço de limpeza do meu estabelecimento, da minha empresa. Ficou claro? Obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Então, pode ser infungível, personalíssima ou fungível. Fungível, então, qualquer pessoa pode executar o serviço, tá? Vamos anotar. Conceito de obrigação de fazer fungível é a obrigação que poderá ser cumprida por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. Observação. O serviço, entre parênteses, a atividade, não depende das qualidades específicas e pessoais do devedor. Ponto. Não se estabelece no contrato quem de fato irá cumprir com a obrigação. Tudo bem?